Oi, gente. Vim aqui bater um papinho com vocês porque algumas pessoas têm perguntado para mim por que eu resolvi trabalhar com comunicação de más notícias. Eu já gravei alguns vídeos, já falei aqui algumas vezes, mas eu queria contar um pouco da minha história para vocês, resumidamente, para que vocês possam entender a importância que eu vejo e a contribuição que eu posso estar conversando sobre este tema super diferente, bem atípico, que poucos profissionais conversam. Então eu elaborei aqui um roteirozinho para eu não me perder, para contar a minha história assim em detalhes e para que você, enquanto profissional, enquanto ser humano, você também se interesse e passe a entender a importância desse tema na vida da gente. Então, como foi que tudo começou? Essa questão de comunicação de más notícias na minha vida. Mesmo antes de eu conhecer esse tema, exatamente comunicação de más notícias, eu já tinha algumas coisas comigo. Quando eu fui trabalhar no Hospital Geral do Estado de Alagoas, que é o nosso maior hospital público, e tinha todo aquela gama de problemas que nós, assistentes sociais, tínhamos que resolver ali na linha de frente, e chegava todo tipo de demanda. Eu sempre pensei comigo, sem fazer curso, isso da minha própria natureza, que aquelas pessoas que chegavam ali para me procurar, elas vinham com dores infinitamente maiores que o meu cansaço, infinitamente maiores do que até mesmo os meus problemas, e que ali, naquele momento, eu tinha uma obrigação profissional, ética e humana de tratar aquelas pessoas com um esmero diferenciado. Eu sempre tive isso comigo, por mais que eu estivesse cansada naqueles plantões, eu procurava dar toda uma atenção e acolher aquelas famílias que nos procuravam ali. E aí, em 2003, foi instituído pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Humanização. E em 2005, 2005, foi implantado no Hospital Geral do Estado, que a gente chama aqui HGE, nessa época era Unidade de Emergência, o Grupo de Trabalho de Humanização, e eu participei desse grupo. Então foram várias questões que foram definidas juntamente com a direção do hospital, várias decisões e nós tínhamos vários projetos para atuar dentro do hospital. Um deles era a criação da ouvidoria. E aí o diretor deixava que se criasse uma lista tríplice, e se criou a lista tríplice, o meu nome estava, sem eu nem saber, entre esses nomes, e eu fui escolhida para ser a primeira ouvidora do Hospital Geral do Estado, e na verdade eu fui a primeira ouvidora de hospitais aqui no estado de Alagoas. Então foi uma experiência riquíssima. Ali eu trabalhei a minha escuta, ali eu trabalhei a necessidade em mim de ter que ouvir cada pessoa com suas demandas pessoais, com suas dores, com suas reclamações, com seus elogios aos serviços, e fui catalogando tudo aquilo, e foi um momento de grande crescimento profissional para mim. Então, também em 2006, e aí assim, eu tive todo um aprendizado por causa do grupo de trabalho de humanização. E aí, em 2006, eu fiz um curso de doação de órgãos e comecei a me encantar pelo tema. E aí a gente tinha péssimos índices aqui em Alagoas, nós éramos o pior hospital, o pior estado com índices em doação de órgãos, e a gente precisava aumentar aqueles índices. Nós tínhamos a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, que eu fazia parte, e aí a gente precisava fazer entrevistas familiares para a doação de órgãos. A gente não tinha doação nem de córnea, né, que é uma doação mais simples, muito menos, eram pouquíssimas, raríssimas a doação de múltiplos órgãos. E aí eu tomei uma decisão, todos os meus dias de plantão, eu ia, quando tinha o aviso de um óbito, eu ia para a porta do necrotério e entrevistava todas as famílias para a doação de córnea. E aí eu comecei a fazer esse trabalho insistentemente, e os índices, os números de entrevistas familiares foram aumentando. E aí, todo ano tinha uma indicação para profissional de destaque em doação de órgãos no Brasil, que era uma iniciativa do Ministério da Saúde. Cada estado tinha que enviar um profissional que havia se destacado naquele ano, e o meu chefe me indicou
por causa de todo esse trabalho que eu estava fazendo juntamente com toda a equipe. E para grande surpresa minha, eu fui escolhida como a profissional destaque de 2008 e ganhei esse prêmio. Fui para Brasília receber esse prêmio no Ministério da Saúde. Entre todos os estados do Brasil, eu fui escolhida. Isso foi um motivo de muita honra e de muita gratidão para mim. E aí eu fui me empenhando e fui estudando e fui aprofundando sobre esse tema. E sobre entrevistar família, sobre acolhimento familiar. Quando foi em 2014, pela primeira vez, eu tive acesso exatamente ao tema comunicação de más notícias, quando numa consultoria que nós tivemos aqui, eu fiz o primeiro curso, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que estava nos dando consultoria aqui em Alagoas. Eu fiz esse curso de comunicação de más notícias. E eu lembro bem que durante o curso eu pensava, eu já faço isso. De alguma forma eu já faço isso no meu dia a dia, só que tinham algumas coisas que eu precisava profissionalizar. E existiam várias orientações importantíssimas e aquilo agregou demais na minha vida profissional e na minha vida pessoal, quanto eu aprendi naquele curso. E aí eu fui me aprofundando e fui me dedicando ainda mais a esse tema. Em 2015, eu passei numa seleção para uma pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein e eu passei o ano de 2015 todo indo para São Paulo a cada 15 dias para estudar sobre doação de órgãos. Dentro dessa pós-graduação, nós tínhamos também o curso de comunicação de más notícias. Lá o Einstein tem um centro de simulação realística, que é um dos melhores centros da América Latina, e foi assim uma experiência riquíssima, porque a simulação realística era de um nível assim, altíssimo nível, e eu aprendi muito nessa pós-graduação e aprendi ainda mais nesse curso. E aí, o que é que acontece nesse curso de comunicação de más notícias? E aí eu me tornei, na Central de Transplantes, aquela profissional que trabalhava com toda a educação em saúde. Então, eu vivi em faculdades, em escolas, em empresas, falando sobre a importância da doação de órgãos e também, muitas vezes, dando aulas sobre comunicação de más notícias. Me aposentei há 3 anos atrás, e aí partiu dos meus filhos eles falarem, mãe, como seria bom que você passasse todo esse conhecimento que você tem. Mas antes de eu falar exatamente na decisão do curso, eu lembrei aqui que eu fiz a minha anotaçãozinha aqui na minha pesca. Lembrei de um fato muito interessante da importância quando a gente comunica uma má notícia de forma empática e acolhedora. Eu ia passando pela parte de trás do HGE e encontro uma funcionária de serviços gerais e ela estava encostada assim, ela perguntou, como vai, doutora? A senhora, tudo bem? Eu disse, tudo bom, e você? Ela disse, a senhora não está lembrada de mim, não é? Eu disse, bem, mais ou menos, a gente fica se encontrando aqui dentro desse hospital, muitos funcionários. Aí ela disse, não, mas a senhora fez uma entrevista a mim quando mataram meu filho. A senhora fez uma entrevista para eu doar as córneas dele. E eu precisava contar uma coisa para a senhora. Eu estava muito revoltada naquele dia. E eu não doei as córneas do meu filho, mas a conversa que a senhora teve comigo, a senhora conseguiu tirar aquela revolta de dentro de mim, porque o que eu queria mesmo era mandar matar o assassino do meu filho. E foi tudo aquilo que a senhora me disse naquele dia que fez com que saísse de dentro de mim todo aquele ódio. Gente, aquela conversa ficou gravada em mim. Eu não lembro o nome dessa funcionária, nem lembro mesmo da fisionomia dela, mas eu nunca esqueci isso, que por causa de uma má notícia dada de uma forma correta e acolhedora, eu tive condições de fazer com que aquela pessoa saísse daquela dor tão profunda e daquela necessidade de vingança. Então, isso faz parte de quem comunica más notícias. Então, eu teria aqui inúmeros casos para contar para vocês, de entrevistas que eu fiz, de comunicações de dores, de óbito. E a gente tinha que passar 24 horas aqui para eu contar a vocês tudo isso que aconteceu. Mas isso foi uma história que me marcou muito. Então, a gente não só pode dar notícia de forma empática, a gente pode também ajudar as pessoas naquele momento de dor, tirando elas da revolta, tirando elas da dor profunda, do impacto da notícia difícil. Bem, então, vamos lá, voltando, que eu tinha começado a falar no curso, e aí os meus filhos falaram, mãe, você podia começar a dar cursos e palestras sobre notícias difíceis. Então, há um ano atrás, em maio de 2019,
eu peguei todo o material que eu tinha dos meus estudos, do curso que eu fiz e elaborei esse curso, coloquei mais alguns pontos que eu achava necessário, tá? E aí montei esse curso de comunicação de más notícias e faz um ano eu já treinei em torno de 100 pessoas. Ainda é pouco para o horizonte de profissionais que a gente tem, que não têm conhecimento e não sabem, e têm medo, não querem dar uma notícia difícil. A gente sabe que realmente tem todo um preparo para se comunicar más notícias. Tem protocolo internacional, tem coisas que a gente precisa aprender sobre comunicação, sobre empatia, sobre humanização. A gente precisa estudar esse tema. Então eu quero falar para vocês da felicidade que hoje eu tenho. Eu me sinto assim muito realizada porque eu me aposentei. Isso é um outro aspecto importantíssimo. Eu me aposentei com 50, ia fazer 53 anos e eu tenho certeza que eu ainda tenho muita coisa para repassar para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou uma pessoa que não paro de maneira nenhuma. E esse curso, esse viés que eu escolhi na minha pós-aposentadoria, trouxe um grande significado para a minha vida profissional. Então, eu poder ensinar a tantas pessoas essas experiências, falar dessas experiências que eu tive, ensinar sobre todo esse tema, que é uma proposta minha, que eu possa contribuir com ambientes de trabalho mais saudáveis, ambientes de trabalho humanizados e empáticos, e livrar também o profissional de todo esse estresse que ele se envolve naquela rotina desgastante que a gente tem e principalmente na hora de comunicar más notícias. O reflexo para o profissional ele é terrível e tão impactante quanto para quem recebe. Então, estou contando um pouco dessa minha história, fico aqui aberta para responder perguntas, para que vocês possam me procurar e eu orientar. E eu tenho certeza que, assim como eu, você vai se encantar por esse tema e a gente muito vai poder contribuir com tantos profissionais e com tantos ambientes de trabalho que ainda estão carentes desse tema que tem uma importância ímpar. Ao meu ver e ao ver de tantos profissionais, é um tema realmente de uma grandiosidade fora do comum. Então, se você tem interesse, venha conosco fazer esse curso, me chame em inbox, eu repasso todas as orientações. A gente está fazendo sempre curso sobre comunicação de más notícias e vai ser um prazer enorme eu poder ajudar você também. Então, vem com a gente, será uma honra ter você trabalhando também e divulgando a questão da comunicação de más notícias e aplicando ela no seu dia a dia, seja você um profissional de saúde, seja você um empresário, seja você um pai, uma mãe de família, que tem seu companheiro, sua companheira, porque afinal esse tema é um tema que perpassa por toda a nossa vida e você vai ver quantas mudanças significativas vão acontecer na sua vida.